O que a gente vai ver agora? A gente vai falar de saúde? E o inverno seco você já começa a espirrar. Não acredito que você é dessas. Pois é, a gente vai falar de doenças do inverno no check-up, para você aprender a aumentar a imunidade. Boa tarde, doutora Liliane, seja bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda! E aí o pessoal fica, nossa, mas inverno realmente faz a gente ficar mais doente? Faz, com certeza. Inverno tem aquelas doenças comuns da estação que lotam os hospitais, né? Quais são elas? São principalmente as doenças respiratórias, né? Alergias, asma, principalmente os resfriados comuns e a influenza, né, que é chamada gripe. Então essas doenças são, com certeza, top de linha na estação. Existem algumas que são leves e outras que podem ser graves e por isso a gente tem que se cuidar? Com certeza, né? Principalmente no bebê, na gestante, no idoso, que são aqueles grupos de risco. Essas doenças podem ter manifestações muito sérias, né? E levando, inclusive, ao óbito. E aí a gente sempre fica receoso, que parece que no inverno tudo que a gente pega tem a ver com o vírus, porque a gripe realmente é o que todo mundo, aquela que começa aqui e só vai terminar no último integrante da família. Não são só vírus que causam essas doenças de inverno, mas em relação aos vírus, que cuidados eu posso ter para ficar mais distante deles? Com certeza, porque os vírus, eles passam pelo ar. Eles estão contidos naquelas secreções que a pessoa tosse, espirra e está até falando. Então, uma pessoa que tenha uma doença infecto-contagiosa, que é um resfriado ou uma gripe, ela está transmitindo também nesse seu círculo. Se ela tossiu num ambiente, na maçaneta da porta, do carro ou da sua casa, também os vírus estão ali. E quem tocar vai levando a boca ou os olhos, ela está mais predisposta a adquirir essas doenças. O que a gente faz para ficar menos suscetível a essas doenças? Então, a higiene é importantíssima, né? Principalmente aquela pessoa que ao tossir, ela não protege a sua boca. Ao espirrar também ela não tem um lencinho descartável, um lencinho de pano para proteger das secreções que estão se espalhando. A higiene do ambiente, então ambientes que são muito fechados, pessoas que não abrem com medo do frio porque vão se resfriar, precisa do ar. Se agasalha bem, abre a janela, ué. Abre a janela, deixa o sol entrar quando tiver o sol, com certeza, mas importante é a pessoa evitar ambientes superlotados, evitar aquela pessoa que está fumando ao seu lado, né? Porque, querendo ou não, o fumo ele abre uma porta para as doenças respiratórias, o fumo abre uma porta para a bronquite, ele exacerba tudo, ele piora tudo. Então, a gente tem que se livrar do fumo. A alimentação boa, né? Os no inverno líquidos, a gente come muito mais, né? Só que não de certo só que a gente tem que procurar aquele alimento mais quente, aquela sopinha, e procurar se hidratar, né? E aquelas pessoas os idosos, as crianças, precisam a vacina da gripe, precisam estar em dia com as suas vacinas, né? Então são maneiras, são estratégias que a gente pode estar minimizando, né? Se nutrindo bem, uma boa alimentação, tendo uma vida ativa. Também isso ajuda demais. A senhora falou sobre a questão dos bebês, mas além deles, quem mais fica mais exposto a essas doenças de inverno? Tem a ver com a idade? Ataca praticamente todos os grupos etários, mas aquelas crianças que estão na aula, né? Muita gente junta, predispõe, né? Pessoas que não têm uma boa alimentação também estão mais suscetíveis. Os idosos nos asilos, os idosos que muitas vezes não pegam sol, que eles não fazem exercício físico, que tomam muitos medicamentos, eles estão muito mais suscetíveis.
Para a gente encerrar esse tratamento de todas essas doenças, essas simples que a gente costuma pegar, pode mesmo ser feito em casa com chá caseiro? Ou o melhor é sempre ir ao médico, doutora? Sempre a pessoa deve observar se ela está com febre alta, prostração, muito cansaço, dificuldade para respirar. São sintomas de alerta, que não deve ficar em casa e esperar para ver no dia seguinte, que pode ser uma gripe, e essa gripe pode evoluir rapidamente para uma insuficiência respiratória aguda. Então, assim, se você tem aquele nariz que escorre, aqueles espirros, aquela tosse seca, mas não tem febre, continua se alimentando normalmente, não tem nenhuma intercorrência associada, até dá para fazer o seu chá, tomar mais líquido, procurar se agasalhar, né? Agora, se você já começa com febre, prostração, dificuldade respiratória, se o pulmão está chiando, não perca tempo, não fica em casa para depois das 4, 5 da manhã sair apavorado. Vá antes, procure o médico, né? Faça exames necessários, né? E procure melhor essa orientação. prevenir que remediar. E a prevenção realmente, eu acho que parte do desafio da gente cuidar da nossa saúde durante todo o ano, tentar se alimentar bem, tentar principalmente sair do vício do cigarro, né? Recadinho aqui para você, ó, se cuida, põe a mão na consciência. Baixa a sua imunidade, com certeza. Doutora, muito obrigada pela sua visita. Por favor, volte sempre, o vitrine está aberto para a gente ajudar as pessoas que estão nos assistindo a se cuidar. Cuidar da saúde é muito importante. Muito obrigada, tudo de bom. E agora deixa eu ir para onde? Eu vou para a cozinha? De volta com atualidades, agora nós vamos falar sobre o achocolatado. Um garoto de Cuiabá, no Mato Grosso, ingeriu o achocolatado e morreu. Bom, a partir disso foi o Brasil inteiro falando sobre isso. Nós vamos trazer a matéria sobre a vigilância de Foz do Iguaçu, você está vendo a imagem aí, que está fiscalizando todo o comércio que vende alimentos, depois da morte dessa criança. Roda lá. Mercados e distribuidoras de alimentos são fiscalizados pelos agentes da vigilância sanitária. O alvo, achocolatado e tambezinho com vencimento no dia 21 de novembro de 2016. As equipes estão se dirigindo aos estabelecimentos, verificando se encontram o produto indicado na portaria da Anvisa, bem como o lote indicado. Até o momento, não foram encontrados os produtos que estão na portaria, o lote que está na portaria do produto referido. Além da criança que morreu 1 hora depois de beber o achocolatado, a mãe e o tio do garoto teriam passado mal. Amostras da bebida foram recolhidas e enquanto os resultados das análises não ficam prontos, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância, determinou a interdição cautelar do produto em todo o país. A recomendação é a mesma para consumidores e comerciantes. É preciso ficar atento aos achocolatados e tambezinho do lote 2118. Ao encontrar o produto dessa marca e desse lote, a vigilância sanitária deverá ser chamada. O produto ficará fora de circulação até que saiam os resultados dos testes que vão comprovar se a criança morreu ou não por causa da bebida. A interdição cautelar tem a natureza, como o próprio nome diz, de cautela à saúde da coletividade, retirando ele de circulação para que se façam as análises necessárias, os exames, as contraprovas e que se chegue a um veredito dizendo se esse produto foi o responsável pela contaminação, ou ele está contaminado, ou ele está com alguma adulteração. Esse período de interdição cautelar pode se estender até 90 dias. A vigilância aqui de Cascavel esteve vistoriando 5 estabelecimentos no dia de ontem, mas não encontrou nenhum achocolatado deste lote, mesmo lote de fabricação. Portanto, não temos aí nenhum perigo à vista, por enquanto, né? Liliane Froes, nutróloga, bom dia, obrigada por você ter vindo. Obrigada. Sabe a pergunta que as pessoas fazem? Que segurança eu tenho? Que cuidados eu tenho mais ainda que ter na hora de comprar produtos? Olga, a principal, eu acho que é sempre cuidar
a validade do produto, porque quando ele sai da validade, embora ele tenha ainda um tempo viável, fica mais suscetível a problemas de intoxicação ou os produtos que estão dentro desse achocolatado, né, ou de ficarem leite, ou de fermentando, né? Então a gente muitas vezes olha também quando vai comprar algum produto se as latas estão essa é uma né, recomendação, sem né? nenhuma violação, amassado, né? Exatamente, estão íntegras, né? Todo produto ele não pode estar abaulado a sua embalagem, estufado, né? Que a gente estufada, fala, que a gente coloca assim a aparência do produto, mas como tem muitos componentes, né? E muitas vezes tem também a suscetibilidade da criança, das pessoas. Tem pessoas que não podem com determinado componente que está no produto. Certo. Agora, a Liliane, é o seguinte, a pessoa cuida, né, da data de validade, da embalagem e tudo mais. Ingeriu, passou mal. Qual é a primeira providência? E o que geralmente... Porque as pessoas estão perguntando, mas Olga, o que tem no achocolatado? O que tinha lá no achocolatado desse lote do menino lá de Cuiabá? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Com certeza. Você viu aí na matéria. As pessoas estão... foi para o laboratório e aí nós vamos saber daqui a pouco qual era a composição e se foi o achocolatado que acabou causando a morte do garoto. Mas geralmente, você como médica, o que é? Qual é a composição que mata? Se a pessoa tem alguma intolerância ou alguma alergia a algum produto que está que está ingerindo, ela pode passar mal, dependendo da intensidade dos sintomas. Esses sintomas podem ser leves, uma leve dor de barriga, algum desconforto respiratório vômito. Também. Algumas pessoas, quando ingerem produtos que elas sentem que a garganta vai fechando, né? Podem ter falta de ar, podem ter, inclusive, até uma parada respiratória, dependendo do caso. A gente sempre alerta aqui pais e mães e quem cuida de criança para os produtos de limpeza que estão lá em casa. Olha a cor que bonita, né? Isso é atrativo, né? É muito atrativo. É muito atrativo isso. As crianças olham assim, e aí comprimidos e outra veneno, né? Então, veja você, tá linda essa cor aqui. E aí se uma criança abrir um detergente desse e ingerir, nesse caso, faz o quê? O que eu faço? Uma água sanitária e um detergente. Qual é a minha primeira providência? Porque lá atrás diz assim, dá leite, faz vomitar e dá leite. Em princípio, né? Primeiro nós temos que tentar ter a consciência de evitar que esses produtos fiquem ao alcance das crianças. E olha, mesmo é a primeira coisa. No armário, lá em cima, eles podem subir, escalar. É impressionante, né? A primeira coisa é pegar a embalagem e verificar aquele centro de atendimento toxicológico. É claro que tem que retirar o local que está, né? Tentar cheirar, ver cozinha, qual é o onde ela se contaminou. Porque às vezes ela não vai saber se comunicar. Então, entrar em contato com esse centro de informações toxicológicas para verificar qual é a rotina, porque muitas vezes, no intuito de ajudar, a pessoa até complica. Porque ao provocar vômito, muitas vezes, se pode aspirar se a criança está sonolenta, se ela ficou realmente meio desmaiada, provocando vômito, ela pode aspirar esse vômito e ir para o pulmão e criar um problema maior. Fica pior. Então, o certo realmente é verificar qual é a substância, no rótulo que quantidade tem. Tem aqui um serviço de atendimento, sempre tem. Ligo, ou então pego e levo correndo para o hospital. Todas as capitais tem o centro, inclusive aqui em Cascavel também tem um centro de toxicologia no hospital universitário. Então, assim, às vezes a gente tem aquela, não, vamos, a avó falou assim, a tia falou, mas a gente tem que se certificar a quantidade do produto, tem que se certificar qual o produto, levar para o hospital, porque desde uma planta que a gente as plantas são muito perigosas também, Comigo Ninguém Pode, a Coroa de Cristo, que tem um leite todas têm produtos tóxicos, a mamona, né? Então, nós temos assim uma gama de produtos. Uma picada de uma aranha marrom leva à morte. E às vezes a pessoa passa mal, tem uma reação no local, daqui a pouco começa
todo o organismo a reagir. E como eu sempre digo, dependendo da sensibilidade, uma picada de abelha mata. Mata. É muito sério. Né? Muito sério. Então, a gente aproveitou esse assunto para fazer novamente esse alerta. Produtos de limpeza, essas coisas todas que você tem em casa. Porque tem aquilo lá para matar o mosquito, aquilo para matar a barata, ou sei lá o que, a formiga. Muito longe das crianças e de preferência num lugar com chave. E muitas pessoas, Olga, idosos, que não enxergam bem, tomam muitos comprimidos. E às vezes eles, no meio ali, eles não sabem se tomar, vão tomar novamente. Tem que ter cuidado. Ocorrem casos de intoxicação, tanto propositais, quanto casos que a pessoa não lembrou e vai lá e toma. Então, é a atenção assim, que a gente precisa ter para evitar o mal maior, né? É muito complexo. Isso, inclusive, assim, é muito complexo. É um tema que não se esgota o assunto. E que a gente sempre volta de tempo em tempo. Obrigada por você ter vindo, tá, minha linda? Eu que agradeço. Tudo de bom. Obrigada. É isso, gente. Atenção, atenção sempre, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias você pode ter um problema desses aí na sua casa, né? Por quê? Porque você sai para trabalhar, as crianças podem ficar sozinhas. Então dá um jeito de pegar esse negócio aí e colocar num lugar bem escondido e na chave. É o que sempre... falar de placentofagia. Bom, no mundo animal, né, você sabe. Todas as fêmeas, será que comem a placenta? Quase todas. Bom dia, doutora Liliane Frois, nossa ginecologista. Quase todas? Quase todas. Quase todas. Então, em cima disso, né, afinal de contas, é estudo isso, né? Mulheres passaram também a fazer isso? Com certeza, Olga. Mas pra quê? Elas alegam que há uma melhora na amamentação, que é uma melhora de energia e principalmente a depressão pós-parto. Ah, depressão pós-parto. O que é que tem nessa placenta de tão interessante? Essa placenta, ela é uma membrana que faz as trocas da mãe com o bebê. É um órgão fetal a placenta e ela normalmente é descartada após o parto, após a cesárea. Claro que ela pode ser estudada para fins de anatomopatologia, isso aí é normal. Nós temos já há alguns anos o armazenamento do cordão umbilical, também, né? Aí é armazenado, cordão umbilical, para células tronco. Mas essa questão de comer a placenta surgiu nos Estados Unidos, com uma psicóloga, pela observação dos animais, que os animais eles costumam comer a placenta para evitar que outros predadores detectem a nova cria. Certo. Então isso é um aspecto e também pela questão nutricional. A placenta é rica em cálcio, é rica em ferro, é rica em hormônios que estimulam essa questão do aleitamento. E também tem a observação que melhora a questão da depressão pós-parto. Que é um grande problema, né, doutora? Que é um problema com certeza, né? Então as pessoas, essa psicóloga começou a encapsular a placenta, então cozinhar, transformar em pó, encapsular e dar para parturiente, né? Às vezes fazem festas também no Reino Unido, fazem festas e servem a placenta para os convidados, servem com brócolis, servem com vários sabores. Ela pode... Exatamente. É uma coisa um pouco estranha, gente, na cápsula, porque você não enxerga, né? Não enxerga, e a Bela Gil, há 3 meses atrás, ganhou um bebê. Ela foi ter filho nos Estados Unidos, né? E aí ela ingeriu a placenta, né? A doula que acompanhou. Pois é, aí, por que a gente está abordando esse assunto aqui? Porque essas coisas, elas se tornam notícia muito rapidamente, no mundo inteiro. Com certeza. E aí, aqui, ali, acolá, mas estão fazendo lá, diz que é bom, como é que eu também faço, né? Isso. Alguns hospitais até, com a autorização do médico, fornecem, deixam que a mulher leve a sua placenta, ou enterre a placenta, que antigamente, né, os nossos avós enterravam, né, o umbigo,
perto de uma árvore para dar uma para que os cabelos viessem crespos. Eu lembro que a mãe dizia assim que o umbigo, quando caía, o umbigo cai com, não sei, uma semana? Uma semana. Aí colocava lá no pé da roseira para que o cabelo viesse encaracolado, lindo e tal. Tem tudo isso. Então algumas pessoas colocam a placenta, fazem tipo um carimbo da placenta, a forma, né? Antes de jogar fora. Mas não há nenhuma comprovação ainda científica, não existem ainda estudos, é só uma questão, no momento, de famosas celebridades, né? E daí vira moda. E aí elas são formadoras de opinião, né? Então, isso vai pegando, né? A internet hoje vai espalhando toda essa informação. Então, gente, não é uma loucura. Não, há comprovação de que realmente funciona. Como você falou, vitamina B12, ferro, a questão da depressão pós-parto também, né? Mas é uma observação. Ainda não foi feito nenhum grande estudo, assim, sabe, que comprove esses benefícios. Cuidado com esses modismos, né? Se torna um modismo, porque a Angelina Jolie fez, a outra celebridade fez, então... O que ela fez também fácil, é bom. As pessoas não veem assim, claro que pessoas que têm problemas, como a placenta é um órgão que está entre a mãe e o bebê, ela é uma membrana que vai filtrar vírus, bactérias, se a mãe tem alguma doença que passa para o bebê, às vezes a placenta bloqueia ou às vezes atravessa a placenta. Então aí se estudou muito, né? Essa questão dos vírus, pesquise, leia, espere. Né? Tá certo. Liliane Frois, muito obrigada por você ter vindo. Tá vendo? É moda. Pode ser interessante. Vamos aguardar mais estudos, né? 11h27. Tem mensagens aqui? Bom, gente, esta semana, a maioria dos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal mandou soltar 5 médicos e funcionários de uma clínica clandestina. Presos estavam lá, eles são de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, em uma decisão que entende não ser crime, assim está escrito, a interrupção voluntária da gravidez até o 3º mês de gestação. O entendimento não vale para outros casos, mas abre um precedente inédito no STF sobre o tema. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Edson Fachin entenderam que a criminalização do aborto até o 3º mês da gestação não é crime, porque viola os direitos fundamentais da mulher, bem como o princípio da proporcionalidade. Nós convidamos a doutora Liliane Frois para vir ao programa hoje como ginecologista para falarmos sobre esta polêmica. Mais uma vez, obrigada por ter vindo. Como que você viu isso aqui, esse entendimento dos nossos ministros? Ainda não é algo definitivo, porque a Câmara abriu uma comissão para estudar, né? Certo. E existe na Câmara aqueles parlamentares que são das bancadas religiosas, dos evangélicos, né? Que realmente toda pessoa religiosa se opõe. Existe um grande problema mundial, que são feitos, em média, 46 milhões de abortos no mundo. Por ano? Sendo por ano... Quantos? 46 milhões? Milhões. Sendo que na faixa de 19 milhões são ilegais, vamos dizer assim, são clandestinos, né? 70 mil mulheres morrem também por ano. É algo que realmente transcende essa questão legal. Existe isso aí no Brasil, são 1,5 milhão de abortos por ano. Parece que o número de mortes, né, também então, é altíssimo. Assim, muitas vezes é uma situação que é criminalizada, então a maior parte desses abortos são feitos, são provocados em clínicas que não são... pessoas que se dizem entendidas do assunto, né? Que cobram horrores e que às vezes a mulher acaba morrendo. A verdade sobre esse assunto, a gente sabe qual é a verdade. E é grave.
Você viu o que ela falou. 46 milhões de mulheres praticam aborto no mundo. É uma ferida aberta? É uma ferida aberta. E ninguém quer mexer nessa ferida. Vai, discute, volta, para. Isso, quantos anos que isso acontece? Evoluímos nas discussões, mas continua ali. Então, há que se fazer algo. Sim. O quê? Difícil. Quer ver? Quer ver? Vamos lá. Se em liberar o aborto existem milhões de pessoas com algum tipo de DST por falta do uso de preservativo, imagine se liberar mesmo sem liberar, ela quer dizer. Aí é que ninguém vai usar e o número de doenças vai lá em cima. Campanha para conscientização e informação sobre esses métodos e doenças, por mais que pareça estranho, tem pessoas que nem sabem tomar uma pílula ou colocar um preservativo, muito menos sobre doenças. E menos campanha a favor do aborto, que isso não vai resolver o problema e sim só aumentá-lo. Tem mais alguma opinião aí? Sim? Olga, é crime sim, só concordo se for vítima de estupro. Aí é outro caso. Pode colocar mais opinião, eu sou contra. Quem quer tanto um bebê não consegue ter. Perdi 2 e sofro muito, sou muito se não ter o direito de ser matado. Vai, coloca mais um. Bela iniciativa, tá? Sou totalmente contra o aborto, considero crime hediondo, já que é um ser indefeso. Não querer ter filhos, acho puramente normal. Então não deixe que seja concebido. Gosto sempre de ouvir muito as pessoas. Doutora Liliane Frost está aqui comigo hoje. Como fazer diante disso? Para onde a gente pode levar essa discussão? Sociedade, mulheres, médicos, autoridades? Com certeza, Olga, eu acho que a discussão é importante porque é um assunto, como a gente falou, ele está presente no dia a dia, é tratado de maneira como que se a mulher fosse a única culpada e com certeza eu acho que o Estado tem a obrigação de favorecer com que a pessoa tenha a educação, tenha o acesso aos meios para evitar essa gravidez. Campanhas educativas. Escolas, na mídia, eu acho que isso aí seria algo importantíssimo. Porque eu entendo que a partir da conscientização, do meu entendimento sobre aquele assunto, é lógico, eu vou saber mais sobre ele. Com certeza, eu acho que... Eu vou evitar uma gravidez. Que foi colocado, né, que as pessoas não sabem usar o preservativo, porque está faltando ainda educação no assunto. A questão da sexualidade, ela tem que ser abordada tanto em casa ou nas escolas. Então, muitas campanhas com relação a isso acabam saindo, às vezes, da mídia por restrições. Eu acho que a sociedade está evoluindo demais. E a gente tem que tratar esses temas e tem que tratar o seguinte: no Uruguai, onde o aborto foi permitido, o número de abortos diminuiu. Porque as pessoas tiveram acesso a toda uma instrução e principalmente a dignidade também. Por que não se pega esses exemplos então, Liliane? Hoje a gente sabe que vários países, desde 1920, a União Soviética permitiu o aborto, a Europa, a Alemanha, tem umas coisas vários países, 1930. Então se algo assim antigo. E diminui. Né? Com certeza. Não tem nada a ver com o assunto, mas na Alemanha, por exemplo, onde as estradas, você pode andar 150, 200 por hora, né? Uma autoestrada, inclusive eu andei nela. É incrível você ver o sujeito passar 200 por hora por você. Fez assim os acidentes. Quando o governo fez essa autoestrada, foi muito criticado porque ia matar metade da população da Alemanha. Pois é, né? Acabou. Então, agora você me diz no Uruguai, liberaram, os abortos fizeram assim. Há que nós pensarmos mais nisso também aqui. Agora, quero lembrar que a doutora Liliane continua comigo, porque nós vamos falar sobre mulheres que não querem filhos. E aí são discriminadas. Eu vou mudar totalmente de assunto agora, porque eu preciso de você. E agora nós vamos falar sobre as mulheres que no Brasil resolvem não ter filhos e são discriminadas, né? Por que será, hein? Por exemplo, se ela é muito nova, quer de repente fazer uma laqueadura, não pode, porque
com essa idade, você pode se arrepender se ela está casada, está solteira, enfim. Hoje em dia muitas mulheres resolvem não ter filhos, simplesmente não querem. E esbarram num monte de discriminação. Por isso, a importância dessa conversa sempre aqui. A Liliane Frost continua comigo e a Tamires Becker. É Becker ou Becher? Becher. É ativista do movimento coletivo As Benditas. O que é As Benditas? As Benditas é um coletivo feminista que foi criado no início desse ano aqui em Cascavel e a gente vem atuando em prol do feminismo. Tá, e o que vocês têm a dizer sobre isso? Sobre essas mulheres que não querem ter filho e que sofrem, enfim, com a própria família. Então, a gente vive numa sociedade ainda muito patriarcal, ou seja, os homens se colocam à frente das mulheres e acham que eles têm as decisões sobre nós. Então, uma mulher sofre justamente por isso, porque a decisão em si, pela nossa sociedade, não seria dela. Mas isso tem que mudar. As mulheres têm que tomar consciência que o corpo é delas, a vida é delas, e uma decisão que vai influenciar na vida inteira dela deve ser somente dela. Somente dela. O que tu acha, você? Agora, não como mulher. Como mulher, eu acho que a mulher hoje, ela está priorizando não só o casamento. O casamento não é o objetivo final da vida da mulher. O objetivo final é ter uma profissão, muitas vezes ser médica, advogada e outras profissões, mas com uma grande especialização. As mulheres, isso é provado, já estudam muito mais que os homens. Elas têm uma condição hoje econômica, embora ganhem até menos que os homens na mesma profissão, mas elas estão decidindo mais a respeito da sua vida. Primeira profissão, primeira minha vida, meu curso, minha pós-graduação, meu doutorado, para depois pensar em filho, né? É o que está acontecendo. Nós fomos para a rua para ouvir as pessoas sobre este assunto. Vamos lá. O que você acha das mulheres que escolhem não ter filhos? É a opção delas, né? Pra ti é normal, nada a ver. E se elas não querem, o que elas vão fazer, né? Melhor do que ter uma criança e não cuidar direito. Verdade. É bom pensar melhor, né? Porque filho sempre que é bem-vindo, né? É bom um filho, né? Filho? Tenho 2. Não se arrepende? Não, jamais, nunca. Eu acho que pelo menos 1 ou 2 tem que ter, né? Tem que ter, tem que dar fruto, né? Tem que pensar melhor quem não quer ter. Quem não quer ter tem que pensar. Eu acho que não tem que ter não, viu? Se não quer, não precisa. Não. Eu ouvi ontem de uma pessoa muito próxima que disse assim, se fosse hoje, eu não teria filhos. Eu tenho ouvido cada vez mais isso. É incrível, eu tenho ouvido muito. Muita gente no consultório, doutora Liliane, que não quer mais filho? Também tem pessoas que hoje, claro, tem os métodos anticoncepcionais. Vamos lá, o que é isso aqui? Né? Isso aí é um método que é introduzido... Tudo isso não, né? Não, pelo amor de Deus. Simplesmente é um dispositivo, é um método reversível, que é um dispositivo... peraí, vou mostrar aqui, para quem está em casa tem que ser assim, ó, doutora. Peraí, assim, ó. Tem que colocar na... Então isso aqui é o útero. Ele é um método que vai ser colocado dentro do útero e vai ficar 5 anos fazendo... Isso evita a gravidez? Isso evita a gravidez. Isso é assim, de plástico? Sim, só que ele tem um dispositivo lá dentro que libera hormônio por 5 anos. E ele vai ser introduzido dentro do útero. Aqui não ficou tão bem colocado, porque eu estava ao contrário. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó, meninos, vem aqui. Ó, tá vendo aqui, ó? Faz fechadinho que dá pra gente entender. Ele é introduzido lá dentro do útero. Ó. Isso. E fica lá 5 anos. Fica fazendo... Esse é o famoso DIU. O DIU hormonal. É o chamado sistema intrauterino, né? Então ele acabou com aquela necessidade. E é colocado por um médico, claro. Por um médico, com certeza. Muito bem. Com exames feitos anteriormente, exame de prevenção. Aqui nós temos as nossas pílulas. Você pretende ter filhos? Não sei ainda, mas eu gosto de ter isso como uma opção minha, não uma imposição. Né? A pílula existe há quantos anos? Desde 1960, praticamente os estudos começaram... Foi o grito da liberdade da mulher, né? Foi o grito da liberdade. Em 1950, né, a partir de 1946, por aí, começaram os estudos. Essa bichinha aqui, hein? E isso trouxe realmente uma liberdade para as mulheres, né? Para elas optarem por um controle do ciclo, pela evitar também outras coisas. Tem mais um negócio aqui? Mas peraí, depois eu falo dele. Agora eu vou lá para a Avenida Brasil
meu querido... Agora nós vamos conhecer a Juliane Brita. Ela é jornalista e fez a opção de não ter filhos. Atualmente não são todas as mulheres que querem ter filhos e elas têm essa escolha. A Juliane tem 29 anos, é jornalista e optou por não ter filhos. Juliane, por que dessa escolha? Na verdade, eu penso que é uma vontade, né? Você precisa querer. Você falou assim que atualmente tem mulher que não quer. Eu acho que sempre houve, né? Só que antigamente havia uma obrigação. A gente encara como se fosse algo natural ter filho. Não é natural ter. Você tem uma potencialidade, né? O útero é uma potencialidade. Ela pode ser cumprida ou não. Então, você tem que encarar mais a vontade de querer. A vontade ou não há, no caso, para mim, não há vontade. Você acha que tem a ver com vocação, alguma coisa assim? Vocação é uma coisa complicada de dizer, né? Mas pode ser que seja, né, um dom, como se diz, mas também tem uma análise de contexto, né? Quais são os seus objetivos de vida, né? O que você pretende para você, o que você quer para o futuro, e aí analisar se um filho se encaixa ou não nessa história. Outras prioridades, então, por exemplo, o trabalho. Pode ser, mas também tem, um filho não é assim uma coisa que você conquista, né, apenas. É um ser humano que você vai colocar no mundo, vai criar, né, envolve muitas responsabilidades, se você quer ou não ter essa responsabilidade também. Mesmo a nossa sociedade tendo evoluindo ainda nos dias de hoje, ainda tem um preconceitozinho, o pessoal ainda te pergunta por que você não quer ter filhos? Ah, claro, justamente por essa naturalização. É um passo comum na vida da mulher. Então, um dia você vai crescer, vai encontrar um trabalho, depois vai ter filhos, né? Tem que conciliar tudo isso. As pessoas cobram, com certeza, né? Já esperam, assim, quando é que vai ser, né? Já está pensando, cobra-se muito. E você sempre teve essa opinião desde pequena ou você já teve alguma vontade assim, de ter filhos quando era pequena, já brincava de boneca? Quando você é criança, você entra, né, do natural, assim. Quando eu era bem pequena, talvez eu quisesse, mas depois mudei de ideia. Eu acho que a vida de cada um é de cada um, não é mesmo? Com certeza. Como você falou, ninguém tem que se meter, né? Se eu quero ter filhos ou não, né? Sim. Você já esteve com mulheres que foram discriminadas? Já. E o que elas relatam? Geralmente é o marido que pressiona, que quer ter um filho e acha que a mulher tem que querer também, ou então os pais que querem um neto, ou então os amigos que dizem... Os pais, deve ser uma barra, né? Cadê o meu neto? Porque casa já é o seguinte, cadê? Quero neto. A gente tem que pensar também que há não muito tempo atrás, a mulher tinha a obrigação de casar-se e ter filhos, unicamente. E como ela falou, hoje não é mais assim, hoje a gente tem outras prioridades que, às vezes... Ter um filho não é mais uma prioridade para a mulher e não precisa ser mais. Aí tem gente que fala assim, não, mas a população vai acabar desse jeito. Mas peraí, também não é assim, eu não sou responsável por manter uma cidade com um índice de nascimento grande. Gente, nossa, como o tempo passa rápido, né? Vamos correr pro Doidão, que tá com uma promoção imperdível. Corre lá você também. Você tá... Coloca um WhatsApp no ar aí que eu quero ler sobre o assunto que nós estamos discutindo. Na minha opinião, cada mulher tem a sua decisão. Se ela quer ter filho, ela tem. Se ela não quiser, deixa ela. A decisão é dela. Ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. É isso, né? É exatamente isso. As mulheres te procuram e dizem o quê? Que são pressionadas, Liliane? Com certeza. Deixa eu ler mais uma... não que as mulheres não querem mais filhos. Hoje nós temos muito mais liberdade para escolher se queremos ou não. Se desejamos nos dedicar à carreira ou à família, a possibilidade é essa que os homens sempre tiveram. As mulheres só estão tendo agora esse direito de escolha também. Bingo! É exatamente isso que ela falou, né? Porque no passado obedecia pai, depois obedecia marido e assim vai, né? E agora não, agora a gente tem o próprio direito. Meninas, muito obrigada por vocês terem vindo. Estou encerrando um pouquinho antes, porque, enfim, aconteceu uma coisa agora, vocês vão saber agora comigo. Muito obrigada, até uma próxima, tá? Gente...
Vamos falar agora da saúde da mulher? Vamos. Você que está indo para a praia, para a piscina, para a nossa região dos lagos aqui, calorão, sol, verão, aliás, o verão começou hoje, né? Que cuidado a gente precisa ter. Doutora Freud. Olá, tudo bom? Como vai, Liliane? Tudo bom. Bom dia, obrigada por ter vindo. O que a gente precisa fazer para não pegar essas candidias e essas coisas indigestas também, que depois tem que tomar remédio, tem coceiras e mal-estar e corrimento. O que faz? Olga, é um problema comum nas mulheres. Muito comum nessa época. Muito comum, principalmente na época do verão, da água, da piscina, da umidade, né? E hoje as mulheres, elas usam roupas muito justas, muito próximas ao corpo, com tecidos sintéticos, tecidos que não marcam. Então, esses tecidos sintéticos são os piores para proliferar as bactérias. Não transpira, né? Não deixa transpirar. Não transpira. Existe uma mídia toda em cima de absorventes, né, diários que protegem a mulher. Então, cria aquela falsa impressão, nossa, se alguma secreção sair, porque a vagina é um órgão úmido, quente e que tem secreção naturalmente, né? É verdade isso que você falou sobre absorventes. Já vi propaganda de que você deve usar todo dia, que é um protetor. Isso, que é um protetor. Mas não é bem assim, né? Não é bem assim, ele aumenta o calor local, aumenta a umidade e, consequentemente, existe na vagina uma flora normal. Mas dependendo dos fatores externos, dependendo da imunidade da mulher, dependendo se ela usou medicamentos, se ela usa anticoncepcional, dependendo da atividade sexual dela, se é com preservativo ou sem preservativo, ela está muito mais exposta, né, a certas infecções. Uma das mais frequentes, Olga, é a candidíase vaginal. A cândida, 75% das mulheres vão apresentar ao longo da sua vida uma candidíase ou mais. E com essa época do ano com muita umidade, coloca o maiô, biquíni de manhã e fica o dia até 10 horas da noite. Com certeza. Né? Isso aí. Úmido. Úmido, em contato com a mucosa. Ela vai provocar uma coceira, um ardor e principalmente um corrimento tipo uma coalhada branca espessa ou então um corrimento esverdeado que as mulheres chegam com muito medo. O que eu tenho? É o mesmo sapinho? É o mesmo sapinho que dá na língua de bebê, com né? certeza. Por isso que ela falou de que é tipo uma coalhada branca. Agora, vamos lá. A pessoa foi pra praia, acabou pegando a bichinha, a candidíase. Nós temos o hábito de automedicação. Com certeza. Aí é o perigo, né? Péssimo, com certeza. Mas o que ela faz? Não, primeiro, ela usa as roupas de malha de algodão, ela procura fazer uma higiene com sabão neutro, sabonete neutro, procura sempre ter o cuidado de não usar um papel higiênico perfumado, sempre o mais natural possível, dormir sem calcinha, procurar fazer com que a região fique use mais saias, mais roupas soltas. Nada de usar calça jeans apertada, aquela roupa que a pessoa não respira. Coisas, né? Exatamente. Claro que no momento da infecção é importante o tratamento. Por quê? Porque os sintomas são intensos, o ardor vaginal é intenso, o ardor para urinar também. Na relação sexual é um grande desconforto. Claro que é uma infecção que pode muitas vezes, quando está associada a doenças, a diabetes, a HIV, a baixa de imunidade. O importante é assim, tá lá na praia, aconteceu um problema, voltando, vai imediatamente para o médico. E realmente a gente observa um aumento muito grande. Eu sei, vocês ginecologistas entopem os consultórios, né? A gente pergunta, foi para a praia? Fui. Como que sabe? Não, com certeza. Isso é uma coisa da estação. Claro que a gravidez aumenta também o risco da candidíase, doenças, como falei, que são importantes, né? Então, o diabetes é algo que o ginecologista muitas vezes descobre, não é nem o endócrino, em função desse problema recorrente. Então, a doutora Liliane aqui hoje deu dicas preciosas.
roupa folgada, nada de jeans apertado, nada de ficar com as partes íntimas úmidas. E a gente deseja boa sorte para todo mundo. E para ti também, belo Natal. Bom Natal. Lindo Obrigada. Ano Novo também, tá? Obrigada por ter vindo. É isso. Você vê, tem algum absurdo? Fácil de cuidar, né? Depois... Vou conversar com a minha doutora, Liliane Frois. Obrigada do presente, Liliane. Tão simples. Muito, imagina. Adorei a minha plaquinha, viu? Bom, nós vamos falar sobre anticoncepcionais. Aliás, você tem uns aqui. Sim. Bom, você como médica sabe, eu também sei. Vai lá na farmácia e compra. Com certeza. Este que é o problema. Quer ver? Acompanha aí. Priscila tomava anticoncepcional desde os 14 anos para diminuir as cólicas menstruais. Alguns anos depois, precisou engordar 5 quilos para fazer uma cirurgia de redução de estômago. A jovem não imaginava que a combinação poderia ser tão perigosa. Tudo começou com uma forte dor de cabeça, até o diagnóstico que apontou trombose cerebral e na jugular. Eu não posso usar nenhum tipo de hormônio, nada que tenha hormônio, nem DIU, nem o implante, nenhum tipo de hormônio eu posso ter no meu corpo. Priscila tem histórico de trombose na família, ou seja, não poderia ter feito uso da pílula. Existem pacientes que têm um risco maior para trombose. Essas pacientes, naturalmente, a gente deve evitar de oferecer a pílula anticoncepcional para ela. E devemos também, no caso dessas pacientes engravidarem, oferecer uma proteção adicional durante a gravidez para que elas não façam a trombose, sendo que a gravidez é um fator de risco maior. Mas esta não é a única combinação perigosa. É muito comum a gente ver no consultório pacientes que têm dor de cabeça, fumam e usam pílula anticoncepcional. De maneira geral, não é uma combinação muito inteligente, muito saudável e deve ser evitada. A pílula não é o método contraceptivo mais eficaz. Fica atrás do DIU, o dispositivo intrauterino. Também não protege as mulheres contra as doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS. Mas é o método mais procurado pelas mulheres, porque principalmente ajuda no controle da menstruação. Agora você, se quiser ter certeza de que não vai ter nenhum efeito colateral ao fazer uso da pílula, procure um ginecologista. Existem centenas de regras de contracepção que só o médico pode dar essa orientação. Não é tão simples assim ir na farmácia comprar um anticoncepcional qualquer, né, gente? Muita atenção para quem também, as meninas que estão iniciando tomar o comprimido, né? Sempre muita atenção. Mas, infelizmente, as pessoas não se preocupam com o que pode acontecer. Imagine uma trombose, Liliane. Exatamente. Por ser um medicamento que é à base de hormônios, ele tem inúmeros benefícios, mas existem indicações, como falou o doutor, meu colega, que disse que pessoas que fumam não devem fazer o uso da pílula, porque aumenta muito o risco da trombose. Pessoas como aquela moça que está ali na reportagem, que tem obesidade. A obesidade já é um fator de risco para a trombose também. As meninas estão começando a usar a pílula a partir de que idade, Liliane? 12 anos, 13. 12, 13 Exatamente. anos. Tem pergunta para você, coloca no ar. Perguntas para a doutora Liliane. Você quer falar com ela? 9117-0028. Bom dia, trabalho em farmácia e vejo todo dia mulheres se automedicando com contraceptivos. E também os contraceptivos de emergência são vendidos a toda hora. Seria a pílula do dia seguinte? É a pílula do dia seguinte, que eles fazem muito uso aleatoriamente e isso não deve ocorrer porque essa pílula é só numa emergência, mas as meninas usam praticamente todos os meses, ocasionando riscos grandes à saúde, de irregularidade menstrual e inclusive os riscos que elas não sabem que correm, como trombose. Se elas têm alguma alteração no sangue, que chama trombofilia, que é uma herança genética muitas vezes, pode ser desencadeada pela pílula do dia seguinte ou por outra, o anticoncepcional. Aliás, a pílula do dia seguinte, primeiro obrigada a você, querida aí, que trabalha em farmácia, homem, mulher, não sei quem mandou
a questão. Obrigada aí por contribuir e ilustrar o nosso programa, né? Agora, com relação à pílula do seguinte, há controvérsias, né? Porque tem quem diga que é a pílula do aborto, né? Isso, mas já foi provado que ela ocorre imediatamente, se toma essa pílula, após 72 horas, até no máximo 72 horas, da relação sexual desprotegida ou contra a vontade. Então, isso não ocorreu ainda, nenhuma implantação, nada de que se relacione à gravidez. Então, ela não é abortiva. Tem mais pergunta? Vamos lá? Sempre tomei o mesmo desde que precisei tomar, mas agora com 42 dias após um parto, cesárea, comecei a tomar o mesmo e continuo sangrando. Pode ser algum problema com o anticoncepcional? Pode, até porque o início do uso do anticoncepcional, normalmente após o parto, é usado um anticoncepcional chamado mini pílula, que ele tem menos hormônio. Toma logo depois que nasce o bebê? Não, geralmente após os 40 dias do parto. E aí ele pode, por ser muito fraquinho, ocasionar um sangramento. Mas, como diz, exige inicialmente um exame médico, exige uma conversa para saber se a pessoa está realmente necessitando de tal qual anticoncepcional, né? É normal, no caso, ela estar sangrando 12 dias depois? É normal no início, até o período de adaptação, um pequeno sangramento, mas sempre, como é conversa com seu médico, né? É interessante que ela converse, porque cada pessoa reage à pílula de uma maneira, né? Vamos lá, tem mais pergunta? Bom dia, Olga. Sobre o injetável, é melhor ou não? Velci. Um beijo, Velci, lá do bairro Cataratas. Então, o importante é que tem várias opções e cada mulher, ela pode escolher com o médico. Se ela é esquecida, ela escolhe o injetável, mas ele também tem efeitos colaterais e o médico vai informar a paciente se ela está apta, se é melhor, mas podem ocorrer irregularidades menstruais também, mas tem pessoas que optam pelo injetável em virtude da praticidade. Porque vai lá uma vez por mês, aplica a injeção, não esqueceu, porque o grande problema é esse. Meu Deus, esqueci de tomar a pílula, tenho o hábito de tomar à noite. Aliás, vou te fazer uma pergunta sobre isso. Esqueci, meu hábito é tomar à noite. Esqueci. Tomo de manhã cedo e resolve? Toma 12 horas, até 12 horas após o esquecimento, é uma pergunta ótima. É interessante que tome a esquecida e a pílula do dia que a pessoa terá que tomar. Mas se ela é aquela pessoa que vive esquecendo 3, 4 vezes no mês, ela corre o risco de gravidez. E de de 3 pacientes que engravidam em 1000 pacientes durante um ano, praticamente tomando a pílula normal, essa que esquece, 8 em 100 podem engravidar. Viu só, é muita gente. Vamos lá. Perguntas. Tomar anticoncepcional por muito tempo pode adquirir a carga da trombofilia? Tomei por 8 anos, descobri ela depois de perder um bebê de 5 meses. Não pelo uso do anticoncepcional, ele favoreceria a trombose, né? Mas a trombofilia é uma alteração no sangue que torna a pessoa predisposta a ter trombose. Então, independente da pílula? Independente. Ok. Ela já estava com esse problema antes. Então tá. Mais pergunta? Bom dia, fiz uso anticoncepcional por 3 anos e faz 1 ano que parei. É normal demorar tanto para engravidar depois que parou? Boa pergunta, porque há médicos que dizem assim, você tomou 6 anos, 7 anos, 5 anos, agora demora mais para engravidar. O método anticoncepcional, todo ele é reversível. Se a pessoa está com problema de saúde e de repente ela demora para engravidar, o casal que demora 1 ano para engravidar deve procurar um médico especialista, porque vai ser pesquisado alguma patologia ou algum distúrbio, mas não é pela causa da pílula, porque a pílula é um método reversível. Então, se tomar por 3 anos, 5 anos, demorando para engravidar, não quer obrigatoriamente dizer que é a pílula. Deve procurar o médico, então, o seu médico, o seu ginecologista, tá? Agora a gente vai dar...
Mais perguntas para a doutora Liliane. Eu engordei 30 quilos tomando injetável de 3 meses. Por que acontece? Nossa, o injetável engorda? Algumas pessoas têm mais suscetibilidade a ganho de peso, está descrito na bula, mas não engordaria tanto 30 quilos. Então, assim, normalmente, uma parte pode ser da pílula, mas tudo... Do anticoncepcional, porque no caso dela é injetável. Do anticoncepcional, mas vai muito dos hábitos, do estilo de vida, do tipo de alimentação. O injetável sozinho não faz isso? Ele pode engordar, dependendo da pessoa. Eu já vi pessoas engordarem 8 quilos, 7 e outras não engordarem nada. Então, vai muito da pessoa, mas do estilo de vida também. Tá, ok. Vamos lá, mais pergunta. Emendar 3 cartelas seguidas faz mal? Não, em princípio, os médicos estão recomendando para aquelas pessoas que têm muita cólica, que têm muito desconforto durante a menstruação. Então, claro que você vai observar com o seu médico qual a dosagem da pílula. Hoje a gente procura pílulas de baixa dosagem, que tem menos riscos de efeitos colaterais. Hoje tem gerações de pílulas com hormônios idênticos. Hoje tem uma gama, inclusive com anel. Espera só um pouquinho aqui, resolve o problema ali da doutora Liliane, por favor, que deu um probleminha no microfone dela. Aí eu lembro de quando eu tomava também pílula e era um problema, né? Até que eu decidi então que não queria mais assacar, porque essa responsabilidade sempre é da mulher, não é mesmo? Sempre acaba pra gente. E aí foi terrível, eu juntar dinheiro, não conseguia fazer laqueadura, né, ou ligadura de trompas, que é o correto. Foi um parto, gente, mas aí resolvi, porque achava também que não ia ficar tomando pílula sei lá quantos mil anos, né? Se a gente conseguir... A mulher que engravidar e resolver que vai decidir ter 1 ou 2 filhos, sei lá, ou 3, quantos ela quiser, resolver fazer a laqueadura, agora os tempos são outros. E eu fico muito feliz, porque agora os homens também, né? Os homens estão assumindo essa responsabilidade, né, doutora Liliane? E fazendo a vasectomia, que é muito mais simples. Sim, com certeza, e os métodos de barreira, né, que exatamente. É a camisinha feminina, a camisinha mas faça a vasectomia e acaba com isso. Também. Pronto, vamos lá. Mais uma pergunta, quanto tempo a mulher pode tomar anticoncepcional sem parar para a menstruação descer? Ou há necessidade da menstruação descer todo mês? Não. Porque tem métodos que interrompem a menstruação, né? Com certeza, o método injetável também interrompe. Várias pílulas que são usadas continuamente, né? Mostra essa aí, elas são usadas de maneira contínua, então a pessoa já não tem mais a pausa na própria pílula, né? Usa continuamente. Esse outro método aqui também é um método que a pessoa geralmente fica sem menstruar, é um sistema intrauterino introduzido dentro do útero como um método. É saudável não menstruar, Liliane? É saudável para quem tem problemas de cólicas, anemia, sangramento. Então, muitos estudos foram feitos em cima desse assunto. Então, se descobriu que muitas mulheres se beneficiam. Pode-se ficar sem menstruação, que não vai ter problema. Vamos lá, última pergunta. Minha filha tem 14 anos, ficou mocinha há 1 ano. Só que, de um tempo pra cá, a menstruação dela está desregulada, já faz 3 meses que está atrasada. Me falaram que para eu dar a pílula para regular seria aconselhável, pois acho ela muito novinha para começar a tomar. 14 anos. Normalmente, no início do período menstrual e no final, as menstruações são super irregulares. As pessoas têm essa... É normal. Então, essa menina que não está menstruando com 14 anos, é normal, faz parte muitas vezes essa bagunça, menstrua, para, enfim. Com certeza. Toma a pílula que regulariza. Só que não deve, por conta, já começar uma história errada, sem ter uma conversa com o médico, uma orientação, se está indicada tal pílula, porque geralmente elas vão na farmácia e escolhem a mais barata, que é uma pílula que às vezes tem muita dosagem hormonal e que a menina fica realmente assim, tem tendência sobre peso, a inchar, a dor nos seios e altera muito a qualidade de vida, colocando-a em risco, né? Então, muito simples. Leve a um ginecologista e resolve. Que daí você vai começar a tomar a pílula, sua filha começar a tomar a pílula e o problema estará resolvido. Muita pergunta,
Você volta outra hora. Obrigada a você, querida. Um bom ano, tá, Liliane? Um beijo pra você. Gente, é isso. Nada de ir na farmácia e tomar pílula, né? Vamos pro médico antes. Agora eu quero te convidar também para cuidar da saúde. Vamos falar daquele assunto chato, mas necessário? Vem pro check-up. É de vômito e diarreia que nós vamos falar. As duas palavras já são meio chocantes na TV, geralmente a gente não fala assim, mas aqui a gente fala de tudo para te ajudar. Doutora Liliane, seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde. É um assunto chato, mas eu já disse, necessário. O vômito e a diarreia são sintomas que realmente tendem a aparecer nessa época do ano com mais frequência? Com certeza, Jéssica. A gente sabe que é um problema de saúde pública, que a diarreia, principalmente na infância, ela mata muito mais do que a AIDS, do que o sarampo. Para tudo. Mata? Mata, ela mata, com certeza. Nós temos praticamente assim, no mundo, 1,5 milhões de crianças que morrem de diarreia por ano. Meu Deus! 2,5 bilhões de pessoas que não têm acesso a saneamento, água potável, a condições mínimas de higiene e de saúde. Então, esses problemas são problemas de saúde pública que, em princípio, todos os países do mundo, claro que os mais pobres enfrentam muito mais o problema, mas realmente é bem sério. Por que a gente diz que no verão ele vem com mais frequência? Porque sim, no verão o nosso comportamento é diferente. As bactérias também têm um comportamento, bactérias, fungos, vírus, são os causadores da diarreia e tem outras causas também que a gente depois fala. Mas no verão os alimentos estragam com mais facilidade. As pessoas então elas estão se deslocando, estão viajando e nós saímos mais de casa, então ocorre com muito mais facilidade. Esses sintomas na criança querem indicar os mesmos problemas de saúde que no adulto ou são diferentes? Muitas vezes são diferentes. A maior parte das diarreias é uma diarreia viral autolimitada, que é causada pelo rotavírus, 40%. Então, que é um vírus altamente transmissível, que geralmente ele tem vacina hoje, ainda bem, né? E ele é responsável por 40% das causas de diarreia na infância, mas claro que parasitas, nós temos uma série de amebíase, giardíase, que provocam diarreias, inclusive com sangue, com febre, com um desconforto de dor abdominal muito intenso e realmente isso a gente tem que cuidar no verão, essa questão do alimento, da água que nós vamos consumir, da qualidade dessa água, se é potável, se foi tratada, se foi fervida. Mas uma coisa que eu acho que é básica, 40% das diarreias são prevenidas com o simples lavar das mãos com água e sabão. Que muita gente deixa pra lá, viu? Só porque ninguém tá olhando não quer dizer que você não precisa lavar a mão, não, gente. Isso aí é necessidade para cuidar da sua saúde, não só do colega. Tem que lavar as mãos. A gente falou de diarreia, parte do vômito também. Muita gente passa mal pra caramba nessa época do ano. Então, assim, a diarreia seria aumento da frequência das evacuações, geralmente evacuações líquidas, muitas vezes até incontroláveis, associadas à febre, dor abdominal, à diarreia. Então, todo esse quadro, você está perdendo líquido e está perdendo minerais importantes para a sua sobrevivência, para as funções no seu organismo. À medida que essa perda continua e que não se repõe,
a pessoa vai ficando com os olhos secos, as lágrimas vão sumindo, a saliva vai sumindo, a boca vai ficando seca, vai dando aquela prostração, vai dando aquele desânimo que a pessoa pode chegar ao coma e à morte. Os rins não funcionam, vão parando, a urina para. Então, assim, com certeza, toda diarreia, ela deve ser tratada, principalmente assim, com as medidas gerais de hidratação. O soro caseiro, ele veio fazer uma revolução no mundo, né? A Unicef coloca assim, a partir de 1970, que eles fizeram muitos avanços, né? Só que as pessoas têm que procurar observar esses sintomas na criança, se os vômitos estão melhorando ou não, porque existem medicamentos e a gente é contra a automedicação. Sim, hoje em dia não se deve. Então, se a criança está prostrada, muito vômito, leve na unidade básica de saúde, procure o acompanhamento, verifique se tem febre, verifique se essa diarreia tem pus, tem somente um muco, que seria um catarrinho, ou se ela tem sangue, né? Se ela é acompanhada por esses sintomas mais intensos de prostração. E o objetivo de toda a entrevista aqui é que as pessoas aprendam algo. A senhora deu a dica aí de que o soro caseiro seria fundamental, até no sentido, começou, já vai para o soro caseiro. Qual é a receita? Os líquidos, o soro caseiro, ele é importantíssimo. Então, assim, toda mãe pega um copo de 200 ml de água fervida ou filtrada, limpa, é importante, que coloca uma colher de sopa de açúcar, uma colherinha de chá rasinha de sal, mexe bem e vai administrando cada colherada, 1, 2 colheradas, e alternando com chá, com água de coco, né? E vai observando com certeza como que está a evolução dessa criança. Adorei, doutora Liliane. Eu acho que todo mundo ficou chocado primeiro com a informação de que diarreia mata. Porque quando a gente fala, tá com dor de barriga, que a gente costuma dizer, ninguém coloca a anteninha do atenção, isso é sério. Hoje a gente começou a pensar nesse assunto. Jéssica, a diarreia, ela dá inúmeros programas, porque assim, ela pode ser de problemas de síndromes, que a pessoa não assimila nutrientes e que ela tem muitas vezes intolerância ao glúten, à lactose. Ela tem diarreias que são diarreias de pessoas que têm algum problema no intestino, que tem algum câncer. Então tem a diarreia aguda e tem a diarreia crônica. Tem a diarreia causada por medicamentos e o mais, eu acho chocante, que tem pessoas que tomam laxantes, que tem aquele hábito errôneo de tomar laxantes ou para emagrecer ou exatamente tentando mexer o intestino e acabam provocando diarreia também. Esse é um outro assunto para uma próxima pauta. Vamos marcar, doutora? Vamos. Obrigada. Volte sempre. Espero que você de casa tenha entendido que é preciso prestar atenção. Em breve, doutora Liliane volta aqui com a gente para falar da questão dos laxantes, que é um assunto seríssimo. Se você tem esse hábito, fique ligado aqui no Vitrine que a gente vai falar dele. E vamos... Doutora Liliane Frois está aqui comigo. Obrigada por ter vindo, querida. Cachumba. O que é que a gente precisa saber dela? Tivemos uns casos de cachumba por aí e aí o povo já ficou todo apavorado. Geralmente cachumba é uma doença infecto-contagiosa muito transmissível. Pega e prevenível, ou seja, existe vacina. Então, quando que eu devo tomar vacina de cachumba? Isso aí na infância, é bem lá pequenininho, né? A primeira dose é geralmente com 1 ano e depois tem um reforço, né, de 4 a 6 anos. O que é a cachumba, doutora? É uma doença das glândulas salivares. Aqui da garganta? Exatamente. Da amígdala? Pega as glândulas que produzem saliva. Então é a parótida, que é essa glândula que está na frente do conduto aqui do ouvido. Ela fica aqui. No rosto. As submandibulares, abaixo da mandíbula, desse osso que nós temos. E
as sublinguais, que fica embaixo da língua. Então, essa doença é extremamente comum. Eu mesmo já tive a doença na infância. É porque a gente é mais antigo, né? Eu também tive. Eu fiquei pavorosa, assim, não existia a vacina, né? Então, é febre, muita dor, dificuldade para engolir, né? O pior da cachumba são as complicações. Isto, não é passar por ela. A minha mãe dizia que tinha que ficar deitado no quarto quietinho. Repouso. Líquido, analgésico. O que dá problema no homem de fertilidade e na mulher? Dá também. Nos dois. Embora na mulher é menos comum a inflamação, né? Porque pode inflamar, Olga, essas glândulas, mas pode inflamar até dar uma meningite. O encéfalo, que é por dentro das meninges, né? Da cabeça, então aquilo pode levar até o óbito, essa inflamação. Isso aí, claro, é caso de hospital, hospitalização. Pode dar o problema da orquite, que inflama os testículos, e a ooforite, que é a inflamação dos ovários. Certo, então se a história, a cachumba testículo e o homem fica estéril. Recólico. Não necessariamente. Uma parte pode ficar, mas não é assim 100%. Né? Claro que ele deve fazer repouso, deve suspender os testículos, elevar analgésicos. Só que realmente hoje a gente observa alguns surtos a cada 3 a 5 anos. Então, como pode atacar tireoide, mama, tudo inflama, pode inflamar tudo, dores nas juntas, nas articulações. Realmente, quanto mais idade, pior. É melhor ter a cachumba lá mais novinha. Lá na infância. E quando a criança é vacinada, geralmente é mais branda. Acabam as complicações não ocorrendo. Liliane, então você me diz que mesmo vacinada, a criança pode ter? Às vezes pode. Geralmente a cobertura vacinal de uns 90%, 95%, então podem ocorrer. E principalmente pessoas com a imunidade muito debilitada, que tomam medicamentos, imunossupressores, aquelas pessoas idosas. Eu tive uma paciente há um mês atrás que foi para o hospital, 89 anos, e ela adquiriu com cachumba. 89 anos. Gente, 89 anos. Devido à baixa de imunidade. Então, realmente, ocorre, né? Agora, Liliane, nós que já tivemos, podemos ter de novo? Não, em princípio, a nossa imunidade é adquirida, permanente, né? Nós temos... Quem já teve cachumba aqui? A Giovana já teve, o doutor... Ah, sim, mas né, nós mais velho, tudo mais velho, né? Nós tínhamos que adquirir a imunidade tendo... Eu tive como sarampo, né? Eu tive catapora, varíola, sarampo, tosse comprida, que é a coqueluche, né? Coqueluche, com certeza. E também a cachumba, 5. Tive todas essas. Então, você provou que foi forte, né? Que não teve nenhuma complicação, né? Isso foi há 50 anos atrás. O importante a nível de saúde pública é que as pessoas saibam o seguinte: é uma doença que passa pelas gotículas que nós expelimos ao falar, pela saliva. Então, a higiene das mãos é importante, não levar as mãos à boca. Se você está num ambiente com muitas pessoas que têm a doença, porque a pessoa que tem a cachumba, geralmente ela leva de 16 a 25 dias incubando. Agora, Liliane, qual o sintoma para a gente encerrar? Febre, dor nas glândulas salivares, né? Principalmente na parótida, aquele aumento de volume, aquela febre, aquela prostração, realmente a mãe ou... Então é assim, ficar atento porque é diferente de uma dor de garganta. Como você disse, incha aqui, essa lateral do ouvido aqui na frente, né? Há uma dificuldade de mastigação, né? De engolir os alimentos e com certeza, na dúvida, é importante que procure o médico, que saiba o estado da vacinação daquela criança. Carteirinha na mão, vai para o posto de saúde, né? E principalmente
tenha a higiene com as mãos e evite aquelas aglomerações, aquelas pessoas que estão tossindo. Por quê? Porque antes dela se manifestar, a pessoa que já está incubando, ela já pode estar transmitindo 6 dias antes de se manifestar e até 9 dias após a doença. Pensa? Obrigada por ter vindo, tá? Bom final de semana, doutora. Realmente. Bom final de semana pra você. Não esquece que amanhã a gente se encontra lá no Lago, Verão no Lago, Tarobá FM TV Tarobá. Estaremos lá esperando por você. Agora você assiste ao Jornal Tarobá, primeira edição. Boa tarde. Até amanhã, então. Vamos falar de amamentação agora. Alô, doutora Liliane Froz, bom dia, como vai? Bom dia. Tudo bom? Você amamentou? Muito. Muito? Quanto tempo? 4 filhos. 4 filhos? 4 filhos. Quanto tempo você amamentou cada um? Mais de 1 ano. Tinha muito leite? No início eu te digo que a amamentação é uma questão de persistência, de carinho, de superar etapas. Isso diz assim, não, mas eu não tenho leite, meu leite secou. Não existe, não sabe, existe. Olga? Existe em situações de extrema ansiedade, insegurança, muitas vezes tudo medicações, né? Toda uma pressão social, a pressão da família, né? Muitas mulheres entram em depressão nesse período pós-parto e elas não se sentem capacitadas para ter aquele serzinho sugando. E isso tudo acaba interferindo. Mas há aqueles casos em que a mulher tem muito leite. E que amamenta há mais de 1 ano, 2, e aí amamenta seu filho e ainda doa para o banco de leite, que é lindo, né? Aliás, não sei se tu sabe, mas eu fiquei curiosa agora para te perguntar. Quanto leite a gente produz, uma mulher produz, uma boa produção de leite por dia? O leite é determinado a produção conforme a necessidade do bebê. A necessidade do bebê. A necessidade do bebê. Então, hoje, a gente diz o seguinte, é variável essa produção. De acordo com a necessidade dele. De acordo com a necessidade, com a idade do bebê. Inclusive, a gente recomenda, sim, que a mãe tenha uma livre demanda. Ou seja, amamente a hora que ele quiser. O bebê mame a hora que ele quiser. É porque é o melhor alimento do mundo, sem dúvida. Não tem horários pré-determinados, estabelecidos. Hoje, a partir de 1970, Olga, houve assim, aquela volta ao aleitamento materno, porque assim, a imensidão de benefícios para uma criança. Aliás, lá por 60 e pouco, 70, eu não vou falar aqui o nome da companhia, mas foi uma coisa terrível que fizeram na África, você lembra disso? Sim. Que entraram na África dizendo, não amamente, dê leite em pó. O leite é fraco, o nosso leite aqui é bom. Deus, essa campanha foi destruidora, não é mesmo? Muitas crianças morreram. Morreram. A mortalidade em função Ainda conseguiu reverter tudo isso, com né? certeza. Bom, muito leite, peito empedrado e vira uma pedra mesmo. O que fazer? Compressa resolve. O que fazer para não chegar a esse ponto? Porque é muito dolorido também. Isso aí ocorre praticamente assim com muita frequência, porque no início da amamentação as mães às vezes não colocam o seu bebê direito no seio. Elas precisam ter uma ajuda, elas precisam ter um profissional até durante a gestação que oriente sobre como deve ser feita a amamentação. Que o bebê deve pegar tanto o mamilo quanto a auréola. Só que o que ocorre? Muitas vezes o bebê mama e traumatiza o mamilo, porque ele suga com muita força daquela região e a mãe muitas vezes não faz essa pega corretamente
e bactérias podem entrar por dentro daquele mamilo e invadir os ductos e vão lá onde está o leite. E aí isso que causa esse empedramento, vai. Ou tem um nome técnico? Não, aí chama-se mastite. O empedramento é quando o leite é produzido e ele não tem o escoamento. Então ele ficou empedrado. Ali aquilo dói, realmente dá, inclusive até febre. Dá febre? Muitas vezes a mãe não consegue amamentar porque o seio está tão engurgitado que a criança não consegue fazer essa pega para esvaziar. Então olha só como é importante o que a Liliane está falando. Não é o bebê sugar no bico do peito, mas é ele pegar a auréola. Então, encher a boca, pegar a criança, colocado para que o leite saia daí, né? Para que estimule, porque o melhor estímulo para evitar o empedramento das mamas é a sucção da criança. Tirar bem. Muitas vezes as mães não conseguem aguentar a dor inicial e elas, é importante que tenham uma bombinha que também esvazie esse leite e que intercalem em cada mamada o leite, o seio que está mais cheio, coloque a criança, ou se está a mama muito empedrada, retire com a bombinha. As massagens são super importantes. Muitas vezes quando a mama está quente, aquecida, dolorosa, até as massagens, além da massagem, compressas frias. Então, compressa fria ou quente? Fria? Fria nesse momento, porque a quente estimula a produção do leite. Né? Quando a gente quer esfriar um processo, a gente usa a compressa fria, né? E, com certeza, algum analgésico prescrito pelo médico, porque também é importante que as mulheres saibam que os medicamentos passam pelo leite. Então, dependendo do tipo de medicamento, pode até reduzir a produção do leite ou aumentar a produção do leite. Então, é importante que o médico converse isso. Ah, sim, deve se consultar o médico. Agora, importante saber que você deve, quando sente que o peito está muito cheio, o bebê não consegue tirar tudo, você elimina, tira com a bombinha e manda até para o banco de leite, que é tão urgente a necessidade. É fundamental, porque a mama, ela vai se adequando nas primeiras semanas. O bebê é desajeitado, a mãe muito mais, aí vem a avó, vem a tia. Todo mundo dá palpite. E vem aqueles mitos que tem que dar a chuquinha com o chá, que a criança precisa de água, não precisa. O aleitamento materno pode ser exclusivo, além de ser um método anticoncepcional poderoso também, maravilhoso. O útero involui, ou seja, retorna à sua posição original, o seu tamanho original, com muito mais rapidez. O sangramento é menor, então menor risco de anemia. A criança fica protegida contra obesidade, contra o diabetes. Você viu agora a questão do cordão umbilical? Esperar 1 minuto para cortar o cordão? Claro. Que interessante isso. É, para que o sangue passe para a criança, evitando anemia. Exatamente. Né? Então, veja que hoje, Olga, essa humanização do parto deve ser acompanhada pela uma humanização do aleitamento, aquela calma, aquela passar aquele... Porque eu passei por isso. Sim, o primeiro além de ser médica, você sabe, agora é aquela história. Todo mundo dá palpite, né? E a gente que amamentou já sabe, dói muito. Quando o bebê começa a sugar, dói. E é claro que a mãe recua, né, às vezes. Vai com dor às vezes. Então, é buscar a informação. E uma coisa muito importante, que eu creio que a gente fecha essa conversa hoje assim. Busque esse tipo de informação ainda durante a gravidez, né? E evite dar outros bicos, outras chupetas para o bebê, porque o bebê, ele acostuma com aquela chupeta, ele perde esse vínculo com a mama. Porque é bem diferente de chupar numa borracha do que no seio, né? Com certeza, protetores de mama. Hoje existem vários dispositivos, por exemplo, eu trouxe um aqui. O que é isso aí? Que é uma concha. Existem conchas... Segura firme assim para ele mostrar, por favor. Existem conchas anti-empedramento, existem conchas que fazem um vácuo aqui para que o mamilo que é invertido seja
Pode virar, conchinha, vira pro avesso lá, normal, olha lá. Ah, tem um buraquinho lá de dentro. Só que esses dispositivos, eles têm que ser esterilizados, eles podem ter, muitas vezes, aqui ele acumula leite. Daqui um pouquinho. Aqui, o mamilo entra aqui? Entra aí. Ó, gente. E ele faz um vácuo. Ó, então o mamilo entra nesta circunferência. Isso aqui eu uso no meu dia a dia? Isso pode usar, inclusive, até antes de ganhar o bebê. Para proteger. Para quem tem o mamilo muito preso, aquele mamilo invertido, o mamilo pequeno. O mamilo que não é saltadinho. Aliás, a gente tem de tudo hoje, né? Tem. Liliane, querida, um beijo. Obrigada por você ter vindo, tá? Olga. Essa peça eu não conhecia, achei interessante, viu como é importante? Engravidou, aliás, antes de engravidar precisa se buscar por informação, não é mesmo? Isso, um bom pré-natal, acompanhamento, dúvidas. E quando a gente tem dúvida, quando a gente não sabe o que a gente faz, a gente pergunta. Pergunte. Vem pro check-up que hoje a gente vai falar de um assunto que todo mundo precisa saber, sobre xixi. Doutora Liliane já chegou por aqui, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, um prazer estar aqui contigo. Você sabe que quando a gente fala, vamos falar sobre xixi, muita gente fica, que assunto estranho, às vezes as pessoas ficam até tímidas de falar sobre esse assunto, mas não pode. A gente vai entender qual é a função do xixi no nosso corpo, o que a gente faz? Olha, Jéssica, é importante que parece banalidade, mas é super importante esse assunto. Principalmente hoje com os hábitos de vida, que as pessoas não olham para o seu corpo, para as suas necessidades. Elas estão focadas no computador, no seu trabalho, na sua atividade. Segurar o xixi realmente é algo que cientificamente comprovado que a gente está indo contra a nossa natureza. Você falou uma palavra-chave, né? Natureza. É natural ir ao banheiro. E aí a Isadora foi até um terminal aqui de Cascavel para conversar com algumas pessoas, para saber se isso realmente é comum ou se nós aqui estamos pecando. Olha só. Você costuma segurar o xixi na hora que você está com vontade de ir no banheiro? Se não tem aonde ir, sim, né? Não. Mais que uma. Muitas vezes. Porque não tinha lugar pra ir, né? É verdade. Sente desconforto daí? Bastante. Dá, muito. Desconfortável. Você já teve alguma complicação por conta de segurar o xixi ou não? Já, principalmente porque eu tô gestante, né? Isso pode ocasionar uma infecção urinária, né? Não só pra gestante, mas, enfim, não é legal, né? Já, problema urinário. Não, a gente se segura, né? Mas é um problema porque a gente toma remédio, né? Pra poder fazer xixi, né? É perigoso. É perigoso. E para que correr o risco, eu te pergunto, se você sabe que pode vir a fazer mal, por que ainda seguramos o xixi? De quanto em quanto tempo é natural que a gente precise ir no banheiro, doutora? Geralmente, cada 4 horas, né, é importante ir ao banheiro, porque assim, a gente quando não urina, quando tem vontade, está deixando um mecanismo de defesa que é a urina. A urina é como um jato, como se a gente jogasse uma mangueira de água aqui no chão. Então ela abre um espaço, ela tira bactérias que vão ficando lá no introito da uretra, que ficam na vagina e que podem subir dependendo do tempo que se leva para urinar. Então a pessoa terá mais risco da infecção urinária, maior risco das bactérias se proliferarem ali dentro da urina, causando inclusive sintomas assim completamente desagradáveis, como dor, aquele desconforto para urinar. Então, a pessoa que não urina na hora que tem vontade, ela já está postergando mais ou menos 400 ml ou até 600 ml, é aquela vontade quando a pessoa não pode ouvir uma torneira, né, ligada. Aí já fica mal mesmo.
Homens e mulheres fazem xixi com a mesma frequência ou isso também é diferente? Normalmente o nosso corpo ele funciona dependendo de problemas de saúde, diabetes ou medicamentos que a pessoa utilize. Então aquelas pessoas que usam diuréticos, elas vão ter vontade de urinar porque ela está tomando uma medicação. Pessoas que tiveram AVC, doenças neurológicas, elas muitas vezes não seguram a urina, elas têm problemas. Pessoas que tiveram traumas na medula também. Então, assim, não dá para generalizar todo mundo, né? Problemas de saúde, as doenças, né? Elas criam situações diferentes, diferenciadas. Mas, realmente, esse fato aí é hoje preocupante. Eu tive o caso de uma paciente, quando você me ligou perguntando se eu poderia vir, ela disse, ela estava no consultório, ela disse, doutora, fala do meu caso. Eu digo, então tá. Ela, viajando, ficou postergando esse fato de ter vontade de urinar, ela se sentiu desconfortável de parar o carro no meio da estrada e ir até o mato. E a doutora, eu fiquei umas 5 horas, 6 horas na estrada e realmente ela ficou com uma infecção urinária, chegou no consultório com muitos sintomas e muito desconfortável, muita dor, né? E eu disse, não, eu vou falar isso aí para a Jéssica porque a gente tem que olhar mais para o nosso corpo, né? Exatamente. De forma breve, doutora, muitas mulheres também têm aquela história de que não vão ao banheiro fora de casa. E isso é um problema, porque a maioria de nós trabalhamos o dia todo. Como é que eu posso usar um banheiro que não é meu, cuidando da minha saúde? Porque o medo é justamente de pegar outra doença no banheiro, esse tipo de coisa, para a gente encerrar. Existem hoje nos banheiros, né, protetores de vaso sanitário, mas é importante que isso não está à disposição, né? É importante que ela faça as suas necessidades de maneira que não encoste no vaso sanitário, que faça uma boa higienização posterior das mãos também. Então é complicado, a mulher ela é mais travada nesse sentido. Mas a gente não pode nem segurar a urina e muito menos segurar as fezes quando tem vontade. Por quê? Porque vai estar contra a sua natureza. E depois você vai se arrepender porque vai ter prejuízo para a saúde. Essa é a ideia, falar de prevenção e falar de ir no banheiro na hora que te dá vontade. Doutora, muito obrigada pela presença, volte sempre, viu? É sempre importante falar sobre saúde e de um jeito que a gente previna problemas de muitas pessoas que estão nos assistindo. E parece simples, né, esse fato, mas a gente hoje tem que olhar para as nossas necessidades, né? Se você tem uma dor a urinar, ardência, desconforto, principalmente mulheres com a vida sexual ativa, que elas estão no risco das infecções, elas devem, além de olhar para si, procurar o atendimento médico quando tem sintomas, tomar mais água, porque as pessoas estão adoecendo por não se alimentarem adequadamente, por não tomarem água, principalmente só no refrigerante ou só na comida processada, refinada. Então, isso aí a gente tem que tentar melhorar no nosso dia a dia, né? Muito obrigada, viu? Até breve. Obrigada. E lembra... Olha, eu estou aqui com a nutróloga, especialista em nutrição geriátrica, ginecologista, há 21 anos atuando aqui, doutora? Aqui em Cascavel. Olha só, parabéns, isso, viu? É isso aí. Prazer recebê-la aqui, viu, doutora? Prazer. Antes de entrarmos aí na nutrição, na importância da nutrição, na nutrição geriátrica, vamos falar um pouquinho da menopausa? Vamos, a senhora tem um trabalho certeza. interessante com as mulheres em relação à menopausa. Tem uma idade certa para a menopausa chegar? Qual é a faixa etária onde ela chega, avisa que está chegando? A menopausa é um momento, né, de parada da menstruação. Uhum. Então, tem mulheres que param a menstruação com 40 anos ou antes, e outras aos 50, 55 anos.
Ah, então não tem um... Não tem uma idade, a média é 48, 49 anos. Mas existem esses casos... Com essa idade ela não pode mais engravidar? Em ela deixa de menstruar? A produção dos hormônios cai, então ela não produz mais os óvulos. Quando as mulheres fazem algum tratamento de estímulo hormonal, muitas vezes conseguem até uma gravidez. Mas, em princípio, quando o corpo diz o seguinte, sinaliza que já está acabado a sua função, que os ovários já acabam, no homem ocorre uma perda gradual, embora também a andropausa. Mas nas mulheres é muito mais brusca essa queda, né? Agora, não significa que ela vai perder o apetite sexual, o desejo sexual, porque tem gente que pensa assim, chegou a menopausa, a mulher não pode fazer mais nada, acabou tudo. Com certeza. Ela deixa de estar fértil. Isso, né? Ela deixa de poder engravidar. Mas hoje as pessoas estão vivendo mais e elas precisam, por isso, se voltar para um cuidado também a nível hormonal, a nível nutricional e principalmente preventivo, fazendo exames de check-up periódicos, conhecendo o seu corpo, principalmente as mulheres, né? É verdade. Na questão da prevenção do câncer da mama, que é em princípio uma dia séria e que, quando diagnosticada precocemente, ela tem 95%, 100% de sucesso, né? Aonde é diagnosticada em etapas muito posteriores, realmente o tratamento se torna mais complicado. Agora, doutora Liliane Benning-Frois, eu já me deparei com mulheres comemorando a chegada da menopausa, porque, olha, eu tinha uma dor de cabeça incrível, agora com a menopausa eu não tenho mais, a TPM, a tensão menstrual, o nervosismo, quer dizer, tem isso mesmo? Tem, com certeza. A questão é que a menopausa, ela... A minha irmã, por exemplo, comemorou, a minha irmã mais nova comemorou. Né? Ela ficou feliz com a menopausa, porque parou, ela tinha uma dor de cabeça incrível, né? Nervosa sempre e tal, e ela disse que com a chegada da menopausa acabou tudo. Só que a pessoa hoje não precisa esperar chegar na menopausa para tratar desses sintomas. É que ela buscou tratamento, né? e, sabe, tomava muito remédio, tinha que se medicar muito, e depois ela disse que deu uma melhorada, deu uma equilibrada, porque essa flutuação hormonal, ela provoca em algumas pessoas sintomas intensos, inclusive uma perda da qualidade de vida, assim, apavorante, né? A mulher fica irritada, nervosa, ela se sente inchada, ela se sente depressiva. Muitas mulheres cometeram atrocidades, crimes nesse período, porque os hormônios influenciam o comportamento. Então, imagina, claro que tem graus e existe tratamento para isso. Existe a tensão pós-parto, mas existe a tensão também com a menopausa. Com certeza, mas a questão é que hoje, com os conhecimentos aliados à nutrição, aliados a todo o organismo, nós podemos favorecer e promover uma qualidade melhor de vida para as mulheres e para as pessoas em geral, começando já na infância, na juventude, com novos hábitos. Agora, como conseguir um hábito alimentar, pelo menos razoável, diante das guloseimas, do fast food, da oferta que é tão grande, né? Hoje as pessoas não comem mais em casa, porque em casa ainda você consegue. Quando eu posso ir almoçar em casa, eu posso jantar em casa, ainda chego ali perto do saudável, né? Que é a salada, que é uma comida mais saudável, que é uma carne grelhada. Mas quando você está na rua, como é que faz? Não, esse é um desafio, né? Importantíssimo essa tua colocação, porque com essa questão das pessoas trabalharem fora pouco tempo, a alimentação não ficou mais em primeiro lugar. As mães saíram de casa para trabalhar. Olha só essa imagem aí, isso é um veneno. Então, mas essa é uma deveria ser proibido, na verdade. Ela não alimenta, são calorias vazias, são calorias que acabam tirando a fome, mas não tiram a fome nutricional, aquela fome que existe na célula. Olha outra imagem aí, doutora. É isso aí. E o pior que a gente observa cada vez mais precoce, as crianças tendo acesso à televisão mostrando. Muitas vezes os pais saem de casa
casa. O anúncio de um sanduichão como esse daí, viu? Esse anúncio é tão nocivo quanto a propaganda de cigarro, de bebida. Eu acho que deveria ter também ali um lembrete ali, deveríamos ter uma lei ali também. Isso aqui faz mal, arrebenta com a tua saúde. Os países como a Inglaterra estão sobretaxando esses tipos de bebidas gaseificadas, bebidas que têm principalmente muito sanduíches gordurosos, com muito bacon. Muito sódio, eles estão tirando das escolas. Então, a educação, a conscientização, ela é fundamental para isso. E que comece já no período mais precoce da vida. Vamos mostrar essa pirâmide aqui, doutor? Levante um pouquinho, por favor. A senhora pode ficar desse lado aqui, ó. Eu vou ficar aqui desse lado, essa pirâmide aqui. A senhora pode falar para a gente? Com certeza. Existe uma padronização, né, feita pelas sociedades médicas, inclusive a primeira pirâmide alimentar, ela sempre focou, aqui já há modificações. Por quê? Porque aqui seria uma base, né? A nossa saúde, ela não é algo pronto, é algo que a gente constrói durante a nossa vida. Entendi. Então, se você tem uma atividade física regular, mesmo que seja pouca, até nos finais de semana, mas com certeza com uma orientação médica, com uma orientação que você conhece o seu corpo, as suas limitações, a sua idade. Então, aí vem a questão de adequar as pessoas. Veja bem, a hidratação. As pessoas hoje não tomam água. Elas tomam refrigerante. Algumas me dizem água faz mal, né? O controle do peso, que é praticamente assim uma grande epidemia hoje. Nós falaríamos em vários programas, viu? Porque isso aí realmente é algo que abre uma porta para uma série de patologias. Então, atividades físicas. Aqui, na base aqui da tem pirâmide, carboidrato demais, tem. Inclusive, as primeiras pirâmides foram feitas até nos Estados Unidos, não pela sociedade. Eu gosto mais dessa parte do meio aqui, viu, doutor? Ah, sim. Então, aqui seriam os cereais integrais, os pães. Mas veja bem, integrais, consuma de maneira moderada. Isso acompanha as refeições. Os óleos, de preferência, os óleos integrais, o azeite de oliva. Coco é bom? O óleo de coco tem você lê uma discussão, a sociedade já se posiciona contra o modismo. O óleo de coco é uma gordura saturada. Todo óleo, ele é extremamente calórico. O azeite de oliva é melhor que o óleo de coco? O azeite de oliva é muito melhor. O óleo de coco também contém substâncias antioxidantes, assim como o azeite de oliva, que já foi provado que ajuda a combater as doenças cardiovasculares. Então, na nossa nutrição, veja bem, verduras, legumes, 3 a 5 vezes essas porções aqui. Hoje em dia, a gente incentiva, e principalmente ao longo da vida, que a pessoa se acostume, que as crianças comecem a mastigar aves, peixes, frutos do mar. Pelo menos são proteínas de alto valor biológico, são proteínas que constroem os nossos tecidos. Então, elas são importantes para a gente consumir pelo menos 1 a 2 vezes por dia. Legumes também, importante. Os derivados do leite, eles colocam 3 vezes ao dia, mas essa pirâmide, ela deve ser muito individualizada. Hoje a gente se volta. Isto aqui realmente é o que está ocorrendo aqui. Há uma inversão. Quanto menos possível, né? Esse biquinho aqui é o veneno. Realmente é o veneno, e as pessoas estão invertendo. Elas não estão comendo o alimento integral, elas não estão mastigando mais, elas estão na rapidez, atrás de algo que sacia a fome, mas ficam desnutridas dentro da sua célula. Certo. Olha, a importância que tem a alimentação na melhor idade, né? Quando a pessoa vai passando aí Na dos melhor 50. idade, existem várias patologias associadas, né? O nosso DNA já não consegue mais
se consertar sozinho, então a gente começa a desenvolver uma série de doenças, se abrem portas. Só que a gente pode, através do nosso estilo de vida, da nossa alimentação, do que a gente escolhe no nosso prato no dia a dia, fechar essas portas ou melhorar se a pessoa tem doenças. Então hoje o grande problema de saúde pública que se encontra é a questão da obesidade. A obesidade é uma patologia, é um excesso de calorias, onde a pessoa está vulnerável ao diabetes, a problemas de pressão, ao aumento do risco de câncer. Então, problemas ortopédicos, a pessoa fica muito vulnerável e hoje se encontra cada vez mais os jovens já numa condição. Então, realmente, assim, é um assunto que não se esgota. Gostaria de falar muito mais com a senhora, até porque a senhora fala muito bem, coloca muito bem, mas não tenho mais tempo, viu? Doutora Liliane Benig Frois, muito obrigado. Em outras oportunidades nós vamos trazer mais informações, aproveitar esse mundo de informações que a senhora tem para passar aqui para os nossos telespectadores. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigado, viu? Olha... Um corretor de seguros que vai nos ajudar a entender o que é que você deve fazer para não entrar em desespero. E para começar o programa de hoje, nós vamos falar de maquiagem. Aí você já começa a espiar a Kaira, que é a maquiadora, e ela vai mostrar aqui pra gente o jeito certo de higienizar. Junto com a Kaira maquiadora, eu recebo também a doutora Liliane Frois, ela que é clínica geral e vai falar sobre esse assunto com a gente. Boa tarde para as duas, sejam bem-vindas. Obrigada, boa tarde. Gente, maquiagem é um assunto seríssimo. Eu vou dar a volta aqui. Doutora Liliane, quer dizer que não é tão simples assim emprestar o batom para colega, emprestar aquele pincelzinho, não pode? Olha, realmente, compartilhamento de objetos de maquiagem, principalmente, é muito perigoso. Em virtude de que corremos riscos biológicos, que são propagar bactérias, fungos, vírus, e também existem riscos químicos na maquiagem, dependendo do tipo de maquiagem, do solvente que é usado, do corante que é usado, né? Provocando alergias, irritações. Então, é bem complexo isso, né? Mais uma coisa para as mulheres se preocuparem. Exatamente. Quando nós estávamos pesquisando o assunto para trazer para você de casa, nós encontramos um caso que aconteceu em 2015 na Austrália. O nome dela é Jo, foi divulgado por um jornal australiano. Você vai ver a foto dela agora aí no seu vídeo, e ela perdeu o movimento das pernas depois de usar um pincel de uma amiga. Isso é muito dramático, é chocante você falar que a maquiagem pode causar isso, doutora. É normal que isso aconteça? Não, não é normal, isso é um caso extremamente raro, mas ocorreu devido que ela pegou um pincel e foi colocar uma base, um pó sobre uma espinha. E com certeza, né, aquele pincel não foi higienizado, ele estava também contaminado, e com a baixa da imunidade dela, ela adquiriu uma bactéria que nós temos praticamente. Nós temos bactérias na nossa pele, na nossa boca, em todo o nosso organismo. São bactérias da flora normal do organismo. Só que essas bactérias podem, dependendo da pessoa, se ela tem um sistema imunológico muito debilitado, se ela está fazendo algum tratamento com alguma medicação imunossupressora, que suprime a imunidade, ou tem uma doença grave, ela pode correr o risco de uma simples infecção ir para a corrente circulatória, se espalhar pelo corpo e causar um problema localizado ou até causar a morte. Meu Deus, é de um assunto seríssimo que nós estamos falando, e para essa entrevista eu trouxe a Kaira, que é maquiadora profissional. Então ela sabe muito bem dos cuidados necessários com todos esses itens. Como é que se deve fazer uma higienização, Kaira? Por que ela é tão fundamental?
Então, como a doutora falou, é importante sempre estarmos com os pincéis limpos, né? E não só os pincéis. Hoje nós usamos também, antigamente se usava muito as mãos para fazer maquiagem, tanto em casa quanto maquiadores profissionais. E hoje, nós profissionais da área já estamos trabalhando com esponjas. Então, é muito importante a higienização correta, tanto dos pincéis quanto das esponjas também. Essa higienização, ela pode ser feita de duas formas. Primeiro, nós temos que dividir que existem dois tipos de pincéis. Os pincéis sintéticos e os pincéis naturais. Kaira, qual a diferença? Os pincéis naturais, eles são feitos de pelos animais. E os pincéis sintéticos, muitas vezes, são de plástico ou outros materiais. A higienização é diferente um pouquinho das duas. A de cerdas sintéticas, você pode fazer principalmente com higienizadores. Existem já no mercado vários produtos que ajudam na higienização. Mas, Kaira, eu posso lavar todos os pincéis? Pode. A diferença é que o sintético você lava com água e sabão neutro, e o natural você lava com água, sabão neutro, e você tem que passar o condicionador depois. Por quê? Porque as cerdas ficarem macias novamente, tá? Então, mas todos os pincéis podem lavar. O cuidado que nós temos que ter na hora da lavagem é principalmente com os cabos, porque eles são colados, né, fixados às cerdas, então se você molha, dependendo da posição que você seca, ele fica soltando cerdas depois. Então muita gente que limpa os pincéis percebe que está passando e ele está soltando cerdas. E isso é justamente por causa que molha o cabo, então tem que tomar cuidado. Sempre deixar ele ficando na posição deitada, né, nunca de pé, então para ter um bom funcionamento do produto e do pincel. Para você fazer a demonstração, vou fazer mais uma pergunta aqui para a doutora Liliane e a gente vai encerrando por aqui. A gente está falando ali de compartilhamento, mas no caso, na minha casa, se eu uso maquiagem todos os dias, mesmo que eu não empreste, eu posso estar correndo risco se eu não fazer a higienização correta dessa maquiagem? Com certeza, inclusive essa higienização é parte, né, de você estar bem, colocar a sua maquiagem e não colocar um produto contaminado. Também uma coisa super importante é a questão, se vencer o produto, não use uma maquiagem, um batom, porque você tem apego, você gosta vencido. Também porque proliferam ali as bactérias naquele produto vencido. Mas esse produto, essa conversa sobre maquiagem é algo que pode se abrir um leque de possibilidades, devido à química que é usada na maquiagem também. A gente sempre tem sol, por exemplo, isso pode vir a ser uma consequência da maquiagem? Com certeza. O pincel que não é higienizado, ele vai acumular bactérias, ele passa na pele, ele está levando células superficiais da nossa pele, a gordura, além das bactérias da flora, da nossa flora. Que sujeira que nós somos sem fazer esforço nenhum, é por isso que a higienização é sempre imprescindível. Quero desde já agradecer a doutora Liliane, que sempre nos atende para fazer esses alertas. Então, não é um assunto dramático, é um assunto sério, para que você entenda que o mínimo é necessário para você ter uma saúde aí em dia. Kaira, e agora o último recado, né? Maquiadores profissionais aprendem isso. Agora há muita gente no mercado que não deve fazer todo esse cuidado, né? Isso é um alerta que a gente deixa para encerrar. Isso, a gente sempre fala, eu dou aula, falo sempre para as minhas alunas. O primeiro passo é a higienização. Quando você chega no local onde você vai ser atendido, sempre observa. Como nós, durante o dia, por exemplo, no sábado, a gente atende várias pessoas, então é sempre importante, na frente do cliente, você ter a toalhinha ou o paninho e higienizar o pincel na frente dele, para ele ter consciência de que aquele pincel está limpo. Porque se você atende uma cliente que tem uma pele com acne, você pode transferir essa acne para outra cliente. Então sempre tentar dividir os pincéis e deixar o mais limpo possível. Mais uma vez, obrigada pela presença, viu, Kaira? Tá vendo, gente? Limpeza, principalmente. Doutora, até mais. E para você de casa, a gente gruda esse assunto assim de maquiagem para falar de outro que tem tudo a ver com homens e mulheres. Eu quero falar...